Parará, 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 parará. Ah, começou. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá então para o nosso terceiro encontro aí de um total de 19. Vamos então, como de costume, né? A gente vai começar com a nossa aula de administração de negócio e depois a gente vai lá para empreendedorismo, tá? Deixa eu começar aqui. Deixa eu dividir a tela com vocês. Só um instante, deixa eu compartilhar a tela. Aqui, deixa eu ver, janela, apresentação, aqui. Aí acho que deve estar aparecendo a tela aí para vocês já, né? Se puder só me confirmar se a tela já apareceu aí para vocês. Apareceu sim, professor. Maravilha. Então, vamos lá, então. Bom, então a ideia, o que é a gente hoje falar? A ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre... deixa eu só pegar uma caneta aqui, pegar uma cor aqui. Tá. Então, a ideia é a gente hoje começar a falar sobre administração de empresa, tá? Então, a gente vai falar sobre administração de modo geral, tá bom? A gente vai falar dos conceitos da administração, certo? E vamos falar também dos objetos da administração e vamos falar desse carinha aqui, desse conjuntinho desse acrônimo aqui, PODC, beleza? Então, vamos lá, então. Peraí. Vamos lá, deixa eu virar aqui a tela. Maravilha. Muito bem. Então, quando a gente fala de administração de empresa, né? Quando a gente está falando especificamente de administração, a gente está falando do princípio de administração de modo geral, tá? Então, quando eu falo administração, estou falando de modo geral. E quando a gente fala administração de empresa, aí a gente tem que lembrar daquela questão social, que uma empresa é formada por pessoas e basicamente eu vou administrar esses recursos que são as pessoas, tá? Então a gente pode pensar, a administração tem ganhado aí nos últimos tempos, né, bastante significado e bastante vertentes. Então a gente pode administração financeira, que vai lidar com o capital, né, o dinheiro, né? A administração de pessoal, que vai lidar única e exclusivamente com as pessoas, tá? A administração do tempo, tá ok? Mas aqui nós vamos tratar a administração de um modo geral, tá? E que sempre vai ser o princípio de organizar, conduzir, né? Então, a gente tem que os conceitos estabelecidos por Chaveneto e Maximiano, né, que a gente viu no último encontro, né? E tanto esses dois estudiosos aqui, esses pensadores, né? A gente começa a olhar qual é a origem da palavra, né? Então a gente percebe que a palavra origem de administração começa com AD. Então, uma parte da palavra é por AD. E AD significa basicamente direção. Ou seja, para que lado que eu vou, para onde eu vou, nesse sentido, nessa direção, certo? E a junção é o minister, né? Que é subordinado. Então, basicamente, nós podemos dizer que isso daqui leva a isso, tá? Então, é aquele que presta serviço para outros. Então, perceba que é uma direção subordinada. É uma direção subordinada a quem? A alguém. Então, o administrador, ele está subordinado a um gerente, a um diretor, ao dono da empresa, por exemplo. Isso quando tem uma empresa que tem mais de um funcionário. Mas se a gente pensar lá no carrinho de cachorrão, por exemplo, vamos pensar aqui, o carrinho de cachorrão. O cara, ele administra o carrinho de cachorrão dele, aquele é o negócio dele, né? É a empresa dele, certo? Aí você vai falar, puxa vida, professor, mas um carrinho de cachorrão é uma empresa? Lógico que é, gente. Né? É uma empresa, é o negócio dele, tá? Às vezes, a gente fica preso naquele paradigma que empresa é só aquela que fatura milhões ao mês, ao ano. Não,
sem problema nenhum, tá? O cara lá que tem um carrinho de cachorrão, ele é um empresário, tá? Ele tá administrando o negócio dele. Então, se ele não administrar a quantidade de molho, de tomate que ele vai colocar no pão ali, se ele não administrar a salsicha, administrar lá a ketchup e a mostarda, ele vai perder a noção do negócio e esse negócio vai começar a ser não vai ser mais lucrativo, né? Pelo contrário, vai começar a trazer prejuízos, ok? Então é importante ter essa noção, tá? Assim como aquela pessoa que por exemplo, faz bolo no pote, né? É uma microempresa, né? É um microempreendedor, faz bolo no pote na parte da manhã em casa e na parte da tarde sai vender. Sai com o carrinho, com a sacola, né? Vender. Ele é empreendedor? Lógico que é. Ele é um empresário? Sim, né? Ele ou ela, né? Tanto faz. Ele ou ela é empresário, não tem problema. Estou falando de bolo, mas pode ser brigadeiro, né? Então, ele é empresário, ele está vendendo o produto dele, tá? E se ele não administrar, né, ele vai se perder e esse negócio vai virar um prejuízo, tá? Aquela pessoa que vende roupa, né, que deixa às vezes a sacola na tua casa para você verificar quais peças de roupa você gosta. Se a pessoa tiver uma empresa aberta, né, se a pessoa tiver a gente já falou disso aqui, cadê minha caneta aqui? Tem hora que minha caneta aqui dá uma... Cadê aqui? Opa! Espera aí que agora... Deixa eu apagar aqui esse... Eu ia desenhar, né? Deixa eu... Aqui. Agora sim. Aqui... É que eu ainda estou aprendendo a mexer com essa caneta aqui. Tem hora que eu não me dou bem com ela. Cor da tinta... Eita, tem hora que eu me atrapalho aqui. Vamos lá, aqui, cor da tinta, agora apareceu. Então, se o cara lá, ele abriu uma MEI, né, que é o microempreendedor individual, certo? Ele é uma empresa, ele é um empresário, gente, tá? Ele é um empresário. Empresário ou empresária, né? Não importa, tá? Beleza? E a gente vai falar mais para frente o porquê que é legal, né? O porquê que é legal o porquê que é legal abrir uma MEI, certo? Às vezes a gente fica pensando, isso é coisa só de gente grande. Não, tá? Isso é coisa também do cara do carrinho de cachorrão, daquela pessoa que vende bolo, tá? Sem problema nenhum. Bom, então quando a gente junta nessas duas palavras, a gente vai ter aqui, né, a gente vai ter aqui, então, basicamente, a construção, a denominação de administração. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida aí, vocês interrompem aí, tá? A gente estende mais aí a explicação. Muito bem. Então, com base nisso, né, a gente vai, então, falar um pouquinho sobre o ponto de vista da administração por Maximiano, tá? E para ele, a administração é o quê? Para Maximiano, a administração é o quê? A administração é um esforço, certo? Ela é um esforço. Deixa eu só tirar aqui, pegar. Agora sim. Para ele, né? A administração é um esforço sinérgico, ok? Com alto grau, né? De racionalidade, certo? Para conquistar, né, um resultado que estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Então, quando ele fala aqui justamente, né, essa questão aqui sinérgico, ele está pensando na sinergia, né? Ele está pensando na energia não só do dono da empresa, mas ele está pensando na energia dos colaboradores, das outras pessoas que estão ali envolvidos nesse processo, tá ok? E esse processo envolve um grau de racionalidade, né? Por quê?
Porque esse processo de racionalidade, ele vai ter início, meio e fim. E há necessidade de uma compreensão do porquê que está fazendo, né, isso. Inclusive, Maximiliano não fala aqui, né? E essa citação dele aqui não deixa isso transparecer, mas quando a gente se aprofunda na leitura e vai conduzindo uma leitura nele, a gente percebe que existe uma necessidade, né, racional, né, aproveitando aqui, racional, de se fazer o colaborador, né, o administrador, o colaborador, entender por que ele está fazendo isso, tá ok? Então, é muito importante a gente saber por que eu estou fazendo isso. Qual a razão do porquê de eu, Flávio, estar dando aula? Eu preciso entender, porque se eu não entender qual é a minha importância nesse contexto, eu não me sentirei, eu não vou me sentir motivado, eu não vou me sentir, parte desse processo. Tá? Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai falar, estou adiantando um pouco, mas é uma coisa que é legal a gente falar lá quando a gente fala em gestão de pessoas, né? Porque às vezes o empresário, né? Muitos empresários pensam que o colaborador, o cara que está lá no chão de fábrica, por exemplo, ele não faz o menor sentido ele saber o porquê disso. Lógico que é importante, porque ele vai se motivar, tá? Alguns empresários têm uma mentalidade nesse sentido, mas, de modo geral, é importante, né, que o funcionário ele se sinta parte do processo, ele se sinta importante dentro desse contexto, tá bom? Senão ele não se motiva, e aí você não vai ter um funcionário, você vai ter um problema, tá? E quais são os objetivos, então, da administração, né? Quais são os objetivos da administração? Bom, os objetivos da administração a gente pode pensar em vários, né? Então, a gente pode pensar aqui nos objetivos da administração, certo? Vamos pensar aqui, ó, a organização é a soma. Então, perceba que é uma soma, né? De quê? De pessoas e de resultados, principalmente, tá? Porque se a soma dessas pessoas não construir um resultado, isso não vai ficar legal, tá? Isso não vai fazer sentido, ok? E para atingir esses resultados que foram previamente definidos. Então, perceba que existe uma questão importante aqui, tá? Existe uma questão importante, é a soma das pessoas e de resultados. Quando a soma desses resultados for positivo, a empresa está indo bem. Quando a soma desses resultados é negativo, eu preciso verificar o que está acontecendo, tá? E perceba que esses resultados, eles são orientados, definidos com base naquilo que a gente combinou antes, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no cara do carrinho de cachorrão, vamos imaginar que ele recebeu uma indenização, sei lá, de 5 mil reais, e ele quer investir agora no negócio dele, então ele vai comprar um carrinho de cachorrão, e quais são os objetivos que estão envolvidos? Quais são os resultados que ele espera disso? Ora, se isso agora for o sustento dele, por assim dizer, se esse for a forma com que ele vai pagar as contas dele, então esses resultados têm que ser orientados à subsistência. E como é que são essa subsistência? Bom, então que para que eu possa sobreviver, eu preciso ter um lucro mensal, né, de 3 mil reais. Então eu preciso me organizar para vender quantos lanches, né? Para que eu possa ter esses 3 mil reais ao final de 30 dias. Então perceba que isso é um somatório, né? No caso aqui do carrinho de cachorro é só de uma pessoa, mas uma empresa, uma microempresa, vai ter mais de um funcionário. Então a soma é tudo isso. É como se a gente pudesse fazer um parênteses, né? Uma paridade com o Instituto Federal. Nós, professores, a soma de nossos esforços, de nosso conhecimento, é orientado ao resultado que vocês entreguem ao final do curso um TCC, um projeto, que vocês possam
conduzir a vida profissional de vocês com base em tudo isso que nós passamos para vocês, né? Então, perceba que é muito importante isso, tá? Então, aqui, né, a gente tem aí, de forma mais explícita, a organização, as pessoas, né, os recursos, né, que vão ser somados e que vão ser conduzidos a um resultado. Beleza? Tranquilo? Tranquilo até aí, pessoal? O pessoal colocou uma coisa aqui no chat. Professor, tem aluno que não está conseguindo entrar. Opa! Quem é que não está conseguindo entrar? Para a gente tentar ajudar ele. Quem é? Você sabe quem é? João Victor. Eu vi agora a sua mensagem. É o Nicolas, tá? Será que a gente consegue mandar o link para ele? Deixa eu ver aqui. Copiar link da reunião. Será que você consegue mandar esse link aqui para ele, ó, que eu compartilhei? Será que você consegue mandar esse link? Eu mandei. Ah, tá. Você mandou para ele, mas ele não consegue entrar ainda? É isso? Você sabe se ele está usando o aplicativo instalado? Bom, primeiro, ele está tentando usar o computador ou o celular? Vamos começar por aí. Pessoal, só um minuto, tá? A gente já retoma. Tá. Seria interessante saber, porque se ele está usando o que está instalado no computador, pedir para ele tentar usar a versão web, a versão que fica via web, não que está instalada. Tá? Se você puder ver isso daí com ele, porque dá uma tentada, dá uma especulada com ele. Tá, bom, eu vou continuar aqui, tá? Qualquer coisa você manda um sinal aí de novo. Se ele tá no celular. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se pode ser alguma coisa. Ele tentou reiniciar o celular e tentar acessar de novo? Parece algo meio bobo que eu tô dizendo, entendeu? Mas às vezes pode ser, entendeu? Algo bem estranho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Gerenciar a equipe, ele já está aqui, né? Membros. Ele já faz parte aqui. Ele já existe, ele já está. Eu acho que deve ser alguma coisa pontual, porque como ele já é membro, eu olhei aqui, ele está inserido. Às vezes pode ser alguma coisa pontual. Eu vou tentar mandar o convite para ele. Pedir para ingressar. Vamos ver se ele vai. Estou chamando ele. Bom, vamos ver. Tá? Eu vou tocando aqui, volta e meia, eu tento acionar ele. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Bom, e quais são os elementos, né, da administração que a gente pode elencar aqui? Bom, de forma bem simples, a gente pode elencar a priori pessoas, recursos e resultados, tá? E por que a gente pode chamar isso de elementos? Porque acho que o Nicolas agora chegou, né? Opa, beleza. Então tá bom. Nicolas, você conseguiu entrar quando você reinicializou ou quando eu chamei você? Só para que da próxima vez, só para mim, se for o caso, daí eu mando convite, entendeu? Depois só deixa aí pra gente se você... Ah, legal. Então tá bom, então. Beleza. Maravilha. Então tá já. Para quem chegou agora, boa noite, pessoal. Não tem problema. Fique em paz. A aula está sendo gravada, depois pega o começo lá. Valeu? Então, os elementos da administração de uma organização, elas vão, é óbvio, né, que ela vai envolver as pessoas, os recursos e os resultados. A gente pode, a princípio, aqui falar das pessoas, né, que é todo o conjunto de pessoas que vão ajudar a gente nessa caminhada,
tá? Os recursos, então a gente pode elencar como recursos computador, mesa, telefone, né? Lápis, caneta, ok? Porque não adianta nada você ter as pessoas para trabalhar se elas não têm lápis para escrever, não tem caneta para fazer as anotações, né? E aí uma coisa não resolve a outra, certo? Muito bem. E aí, vamos falar então um pouco do conceito do que é administrar para o Chiaveneto, né? Para ele, administrar é estabelecer metas, ok? Então, ele entende que é estabelecer metas e operacionalizar seu alcance. Então, a partir do momento que você estabeleceu as metas, e lembrando que essas metas elas têm que ser claras e objetivas, e de fato elas têm que ser tangíveis, né? Quando eu falo tangíveis, elas têm que ser alcançáveis, ok? Nada é absurdo. Então, vamos pensar numa meta. Eu vou pensar numa meta que para mim é inalcançável. Comprar uma Ferrari. É inalcançável, é inatingível para mim, tá? Certo? É intangível para mim, certo? Mas comprar um carro popular, aí já é algo que dá para pensar, é algo que dá para planejar, certo? Então perceba que a gente precisa estabelecer metas tangíveis e objetivas e claras, tá? A partir do momento que eu estabeleci quais são as metas, até porque podem ser mais de uma, certo? Pode ser mais de uma, a gente precisa daí operacionalizar elas. Eu preciso entender como é que eu vou operacionar e como é que eu vou tornar elas possíveis. Então eu preciso criar como se fosse um cronograma, um passo a passo, né? Um processo onde eu faço isso primeiro, depois eu faço isso, depois eu faço isso, e aí eu vou alcançar. Então, de uma forma muito simplista, vamos pensar no carrinho de cachorrão. Para que eu possa atingir a meta de vender 1.000 lanches durante o mês, então, e eu estou partindo do zero agora, então vamos pensar de forma bem simplista e não muito assertiva. Primeiro eu preciso comprar o carrinho de cachorrão, né? Ou o espaço ali onde que eu vou confeccionar os lanches. Eu preciso comprar o pão, eu preciso buscar fornecedores. O pão, salsicha, o molho, né? A mostarda, o ketchup. Esse carrinho ele vai ser elétrico para aquecer ali, ou ele vai ser a gás, né? Então perceba que existe ali uma situação. Então perceba que uma certa parte operacional eu já consegui. E como é que eu vou agora convencer as pessoas ou fazer com que elas saibam que eu estou ali naquele local vendendo lanche? Então, talvez eu tenha que fazer uma propaganda, eu tenha que panfletar alguma coisa, entendeu? Então, perceba que eu preciso seguir um esquema, né? Uma sequência de passos para que eu possa operacionalizar essas metas que eu previamente defini, tá? Bom, e aí, para a gente quase estar finalizando, que a aula hoje ela é um pouquinho mais curta, mas importante, eu falei para vocês que nós íamos falar do conceito do PODC, né? E o que é cada um desses aqui? Bom, o P vem de planejamento, né? Então, é muito importante a gente planejar. Eu preciso ter planejamento para aquilo que eu vou fazer. E, além do planejamento, eu preciso ter organização. Né? Eu preciso planejar e, a partir do planejamento, eu preciso me organizar. Né? Eu preciso organizar esses processos, eu preciso organizar esses eventos. E eu tenho que ir dirigindo, né? Aqui eu posso, dirigindo, a gente pode até substituir por conduzir, né? Certo? Direcionar, ok? E controlando. Aqui eu coloquei até entre parênteses, controlando quem? Pessoas e recursos, né? Porque eu vou precisar organizar essas pessoas e vou precisar organizar esses recursos, certo? De forma
que ele seja harmonioso, tá? De forma que esse processo seja harmonioso, tá? Então, perceba que o conceito, né? Então, só para a gente... Deixa eu voltar aqui para vocês. Voltar aqui. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Então, de forma bem resumida, qual é o conceito geral de administração, né? Eu preciso entender, né? Eu preciso entender que os elementos responsáveis pela organização são pessoas, recursos, né? E resultados. E por que os resultados são importantes? A gente falou que é porque é com base nos resultados que eu dou continuidade às minhas operações, né? Ao meu negócio, ou eu encerro ele, ok? Os recursos, eles são responsáveis, mas não tão importantes, porque às vezes, vamos imaginar uma seguinte situação, né? Vamos pegar lá o Instituto Federal. De repente, o professor está ali dando aula e isso pode acontecer. Por algum motivo, o computador dele morre ali naquele momento, né? O computador para de funcionar e ele ali tenta por alguns minutos, né? E a coisa não volta. E aí vão parar a aula? Não, o professor ele tem que tentar substituir esse recurso e vai para a lousa, né? Então, a aula que ele tinha planejado usar uma apresentação, um PowerPoint, ela meio que já foi embora, mas ele vai ter que usar um recurso auxiliar, vai ter que tentar se organizar dentro desse recurso. E aí perceba que as pessoas, né, eu estou fazendo de baixo para cima, né, o inverso, as pessoas, elas são os elementos, se a gente pudesse elencar, elas são os elementos mais importantes dentro dessa organização, tá? Porque é com elas que as operações vão ser possíveis, ok? A não ser que seja uma empresa de uma pessoa só, tá ok? E aí, mas mesmo assim, ela vai ter que, entre aspas, se dividir em alguns personagens. Então, ela vai ter que, em algum momento, ser o personagem da administração, né? Em algum momento, ela vai ter que ser o personagem da operacionalização, certo? Porque ela vai ter que pôr a mão na massa para fazer as coisas. Em outro momento, ela vai ter que ser o personagem de marketing, porque vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que falar sobre o seu produto, né? Vai ter que convencer as pessoas o porquê que o seu produto é bom, por que ela deveria comprar o seu produto, né? Então, perceba que a administração, ela tem esse envolvimento, tá? Existe uma complexidade quando é uma microempresa, uma MEI, né? Uma empresa de uma pessoa só, e quando é uma microempresa que já tem mais de uma pessoa. Então, o administrador aqui, ele vai ter o cargo e ele vai administrar pessoas que estão aqui embaixo. E que ele responde por um gerente, tá? Agora, se ele é uma MEI, ele é o dono da empresa, ele é o administrador e ele é o funcionário, tá? Então, percebo que é uma missão um pouco maior, mas não deixa de ser rica no sentido de vivência, tá? Pessoal, alguma pergunta do que a gente falou aí hoje, nessa aula de administração? Falei que ia ser curtinha, né? E, de fato, tem aula que vai ser mais longa, tem aula que vai ser mais curta. Alguma dúvida do que a gente falou aí que não ficou muito claro? Quer que eu repita? Né? Ou tá tudo bem? Tá tudo certo, então, pessoal? Tranquilo? Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar a aula aqui agora, tá? Aqui. Aqui. Então, vamos